gente tá entrando na semana do UFC Rio de Janeiro, UFC 301, e eu quero falar pra vocês um pouquinho desse card, mostrar que esse card não tá tão ruim, mas que tá rolando um negócio no Rio de Janeiro que pode atrapalhar e muito a realização desse evento. Ó, primeiro eu vou falar pra vocês, eu vou botar na tela aí, conforme eu for falando das lutas, eu vou dar uma olhada pra vocês no card completo do UFC do Rio, tá bom? E não tá ruim, eu vou falar dos principais brasileiros no card, e a gente vai chegar na conclusão aqui de que não tá espetacular, tá faltando alguma grande estrela, eu concordo com vocês, algum grande nome atual, né? O Aldo, infelizmente, não resolve esse problema, né? E o Pantoja ainda não tem aquele status de grande atração, o Pantoja defendendo, eu tenho quase certeza que o Pantoja defendendo bem o cinturão mais umas 2 vezes, isso vai começar a mudar também, mas o card não tá ruim, dá uma olhada nisso. Abrindo o card tem Alessandro Costa contra Kevin Borges, depois tem o Ismael Bonfim contra o Vince Pichel, aí tem Dione Barbosa, Maurício Ruffi, Joaquim Silva, o Neto contra o Drakkar Klose, essa luta vai ser boa. Jean Silva, lá da Fighting Nerds, muito boa luta também. Elvis Brenner, da Shootbox, o Charles deve estar no corner. Aí tem a Carolina Kowalkiewicz contra a Yasmin Lucindo. Aí a gente tem o João Anderson Brito, o João Anderson Tubarão. Aí a gente entrou no card principal. O card principal tá muito bom. Ó, tem Paul Craig contra o Caio Borralho, Michel Pereira contra o Ihor Potieira, Anthony Smith contra o Vitor Petrino, e o Anthony Smith vai levar um pau do Vitor Petrino, anota aí o que eu tô te falando. E aí tem a luta do José Aldo contra o Jonathan Martinez, que eu fiz até um outro vídeo aqui falando que, se for contar o fator despedida, eu achei que é uma escolha terrível e uma homenagem bem bosta, assim, pra colocar o José Aldo num card desse, correndo o risco de perder, porque o Jonathan Martinez tá em total ascensão, o Aldo já tá parado, já não é o mesmo Aldo que a gente acha, né? Mas isso tá lá no outro vídeo, eu vou deixar o link aqui, quem quiser ir, vai lá e assiste. E aí a luta principal, que é o Alexandre Pantoja contra o Steve Erceg, que foi um cara que veio aí meio que de última hora, mas pro Pantoja, paciência, vamos defender esse cinturão e vamos defender esse cinturão em casa. Agora, o que eu não tô gostando que tá rolando é essa história do Aldo, que eu acho que o Aldo, se der alguma zebra ali e o Aldo perder, e zebra que eu digo não é de casa de aposta, porque o Aldo deve vir como zebra na casa de aposta, mas eu tô dizendo que pra gente, no coração ali, se o Aldo perder essa luta, eu acho que já dá aquela esfriada pra luta do Pantoja e ele não precisava disso num card desse. Agora vem o ponto desse vídeo que eu queria fazer. Eu vi no Instagram, na página do Chutou Brasil, uma promoção essa semana. Você compra um ticket para assistir o Chutou Brasil, arquibancada, e aí na compra desse ticket da arquibancada ou da cadeira lá do Chutou Brasil, você ganha um ticket para ir assistir o UFC 301 no setor arquibancada. Aí eu pensei assim, eu falei, meu Deus, essa promoção tá boa, né? O que tá acontecendo aí? Porque isso é um red flag absurdo, assim, tipo, pra quê? A gente acabou de ver o Dana White zoar a PFL, que fez uma promoção, você compra um ticket e ganha 4. Vocês lembram disso? Eu acho que faz 2 semanas. Aí agora você compra um ticket pra assistir o Chutou e ganha um ticket do UFC. Aí eu fiz uma pesquisa, nessa mesma noite do UFC Rio de Janeiro, tá tendo um show na praia de Copacabana, gratuito, da Madonna e de, sabe lá, mais um monte de gente. Eles estão esperando, sei lá, 2 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas, um show gratuito na praia, na noite do UFC Rio. O que tá acontecendo? Aí você vê essa promoção do Chutou. E gente, eu não tô desmerecendo, mas porra, o Chutou fazer promoção, você comprou ingresso pro Chutou, você ganha ingresso do UFC? Podia ser no mínimo o contrário, né? No mínimo o contrário. Aí eu comecei a conversar com o pessoal das internas e tal, que o clima não tá muito legal, viu? Tem muita gente preocupada, muita gente achando que vai estar vazio, já achando que vai estar vazio, o interesse não tá grande. E agora fica aquela história. Pode ser esse, de repente, a gente tem uma expressão aqui que a gente usa, né? Que é o prego, o último prego no caixão do UFC Brasil. O UFC ficou um tempo sem fazer evento no Brasil. Se você vê a conversão de moeda, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Porque se vocês pararem para pensar que, vamos supor que esse evento do UFC Rio, eles façam 20 milhões de reais. Não vai fazer, não faz. É muito dinheiro. 20 milhões de reais são 4 milhões de dólares. Tipo, vai pagar a bolsa do card principal ali. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Já não deve ter um incentivo monetário, porque tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. O UFC
faz o que faz pra gerar dinheiro, não é pra fazer luta legal, é luta legal que faz dinheiro. Então, se tem um lugar que não tá dando dinheiro, eles acabam saindo, porque não vale a pena. Você imagina ainda os perrengues, né, que a gente conhece, brasileiro, já tem que dar uma gorjetinha ali, tem que dar uma gorjetinha aqui, o fulano vai vir aqui fazer a fiscalização, mas aí tem que dar uma graninha por lá. Essas coisas não existem por aqui. E aí eu acho que no final das contas, isso só prejudica o MMA. Podia ter feito em outro lugar, podia ter feito em outra cidade, podia ter feito em outra data, podia ter feito outro card, podia ter colocado um cara mais foda e o Pantoja de Come Event pra galera ir lá assistir, ficar e prestigiar o moleque. Entendeu? O Pantoja vai cair naquele mesmo problema de é muito tarde, não tem ônibus, não tem metrô, não tem Uber, não sei o quê, e aí a porra do ginásio fica vazio pro moleque terminar de fazer a luta dele. Isso não é incentivo ao esporte, isso não é incentivo ao cara, isso não é prestígio, isso é uma merda. Isso é uma merda e tinha que parar de acontecer. Aí agora o evento vai ser... Há quanto tempo tá marcado esse show da Madonna? Não deve ter sido ontem que marcaram isso. Então já não rolava uma programação pra saber que, porra, vai ter um evento na praia de Copacabana na noite do UFC. E o público que tá indo pra assistir o UFC? Será que não vai, esse evento com 2, 3 milhões de pessoas, não vai tirar ninguém que tava planejando ir ver o UFC? Não vai atrapalhar nem um pouquinho a audiência? E aí eu vou falar de novo, a estrutura desse card, que apesar de estar bom, eu achei o card ótimo. Faltou gente com nome de peso? Faltou. Mas eu acho que faltou brasileiro de peso também. Teve muita gente que lutou, a luta da Jéssica e da Marina. Não precisava ter sido no UFC 300, podia estar sendo no UFC Brasil. A luta da Amanda Ribas. A Amanda Ribas fez uma luta principal com a Rose. Por que não fazia essa luta no UFC Brasil? A gente tá falando de lutas que aconteceram. O próprio Matheus Nicolau, que lutou ontem, foi nocauteado, mas lutou ontem. Não podia ter feito essa luta semana que vem e levar um cara com um nome um pouquinho mais forte pra um card. É isso que eu tô dizendo. A gente não espera Conor McGregor vir lutar no Brasil. A gente não espera... A gente até esperou o Poatan. O Poatan tinha até manifestado um desejo de lutar, mas a gente sabia que ia ficar inviável. Você entende o que eu tô dizendo? Eu não tô dizendo que o card tá ruim. O card tá bom. O card não tá bom pra ser um UFC numerado. O card não tá bom pra ser um evento que acontece uma vez por ano e a gente fica esperando. É isso que tá acontecendo. O card principal tá ótimo. Tem Caio Borralho, tem o Michel Pereira, tem o José Aldo, tem o Pantoja. Não tá ruim. Tem o Petrino com o Anthony Smith. Mas podia ter dado uma reforçadinha para não deixar o Pantoja com a responsabilidade de carregar a parada inteira nas costas, porque além dele ser muito novo, ser um campeão recente e ser de uma categoria mais leve, a galera não abraçou ele ainda do jeito que é para abraçar. Entendeu? E a galera... Isso vai precisar acontecer com o tempo. Você viu o próprio Demetrius Johnson. O Demetrius Johnson não vendia. O cara que acho que mais defendeu o cinturão na história do UFC. E aí botar essa responsabilidade num evento grande desse e botar o Pantoja lá, por exemplo, pra lutar depois de um Aldo. Aldo vai lá, perde, se despede lá com choro, a galera já vai vazar. Aí o Pantoja entra, são mais 5 rounds, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. E aí agora ainda tem a história do show gratuito na praia de Copacabana. Então a gente já corre o risco de estar no horário prime ali das lutas começando no card principal. A arena já tá meia boca, que não deve encher. E aí vai chegando mais tarde, a galera vai indo embora. O fulano perdeu? O fulano perdeu, eu não quero mais ver, eu vou embora. Isso vai ser um problema. Então, quem tá planejando ir para esse evento, se você não comprou o ingresso, espera que deve rolar alguma promoção boa aí essa semana. Ou compra o ingresso do Chotô, R$100. Você compra o ingresso do Chotô, você ganha uma arquibancada pro UFC 301. Vale a pena? Se você já estiver indo, compra o ingresso pros amigos também. Vamos lá, vamos tentar. Essa é a hora que a gente vai ter que se unir e tentar fazer alguma coisa para salvar isso daí. Porque eu não acho nada difícil a gente tomar mais um gelo aí do UFC de alguns anos sem fazer evento no Brasil, porque simplesmente não vale a pena. Galera, eu queria ter feito esse vídeo rapidinho aqui só pra falar essa parada que eu tô falando, que eu vi essas notícias do show. Então, não esquece de deixar o like, clica no joinha aí, comenta alguma coisa, eu leio todos os comentários de vocês, eu respondo a grande maioria, mas eu definitivamente leio todos. Isso é uma coisa que eu faço questão de fazer, porque eu gosto de saber o que vocês estão pensando, beleza? Obrigado, um abraço, até o próximo.